Eu falava com ela que dizia que a coisa nesta dispensação é o real, a situação é o real, é para o físico. Tanto assim que a promessa que nos está prometendo na sua palavra é que vamos ser transformados, o corpo físico. E tudo é no físico, tudo o que fazemos é no físico. O estabelecimento do reino, qualquer um diria que é algo místico. Não, é no físico. E vai se trabalhando e vai se lutando. Como conquistar, como eles conquistaram o reino lá? Foi no físico, é no físico. No estabelecimento do reino, Israel tem que ter um trabalho que se tem vindo realizando, ou se fazendo. Olha, esse tempo que se fez, tudo que se realizou ou se fez durante esse tempo com o nosso irmão William. Se fez um trabalho aí, foi como uma antessala daquilo que viria mais na frente, mas ele não era quem iria estabelecer o reino. Por que não era ele? Porque ele não está aqui, é simples. É como que vê como Deus já tinha no seu programa quem era que iria realizar isso, pois então tem que buscar esse personagem vivo, essa pessoa viva no meio que esteja no meio da igreja e que esteja nessa mesma direção. Por que está na mesma direção? Porque é o Espírito Santo quem realiza, quem faz essa obra. E tudo isto, reinos e governos, quando já se começar de uma forma mais direta a dizer assim, façam isto. A pessoa talvez diga, ok, vamos fazê-lo. Olha, sim, aconteceu isso. E outro, não. Quem ele pensa que é? Nós não vamos fazer isso. E não faz o que lhe é dito ou falado. E acontece o contrário, um desastre ou alguma coisa, um desastre, alguma coisa que seja contra. Para o mal, vamos falar assim, este homem, o que ele fala é assim, é desse jeito. Ou seja, que a mesma coisa que viu, que foi vista, que o faraó viu, quando Moisés disse, venham moscas, aí os feiticeiros também, eles traziam, eles conseguiam, mas quem tirava isso era Moisés, porque eles diziam, olha, tira esta praga, o faraó lhe dizia, e quem tirava era Moisés. Igualmente como com a vara ele a transformou em serpente, e eles também. Mas depois veio a de Moisés e comeu a deles. E o único que pôde pegá-la foi Moisés. Eles não puderam pegar as suas varas porque a vara de Moisés tinha comido a deles. Ou seja, que eles, olhem isto aqui, eles podem. E isso é o que os governos, e é o que o diabo, a quinta dimensão, o seu reino, traz calamidades, tristeza, doenças e todas essas coisas. Eles podem produzir o mal. Eles podem produzir as enfermidades ou doenças, eles podem produzir as guerras e todas essas coisas, mas não podem tirá-las. Não podem tirar as doenças, não podem tirar as guerras, porque tem um processo de paz assim, por cima fazem, mas não as tiram. Sempre tem uns interesses por trás disso, tem seus interesses, mas ele pode produzir o mal, as doenças, e não tirá-las. Por quê? Olha, mesmo que façam o máximo que os médicos podem fazer na medicina, mas eles colocam isso na mão de Deus e eles fazem o melhor que eles podem. A própria tecnologia, Deus permite a tecnologia, e vamos dizer ou falar que pela própria medicina pode-se evitar certas doenças ou enfermidades, mas elas estão aí, as doenças. O único que as tira completamente, as vai tirar completamente é o reino do Messias. O único que pode tirar as doenças e muito mais a espiritual. A espiritual hoje atira, quem atira é o Espírito Santo através da palavra sendo falada. Olhem, já que nós estamos falando disto, olha, tem um lugar que eu estava lendo na viagem ou durante a viagem, onde ele diz, aqui, onde ele diz, vamos ver, se é este extrato.
do que é a morte, sobre a morte espiritual. Olhem, aqui a vida nova pelo alimento novo na terra nova, ou na nova terra. Agora preste bastante atenção, isso é bem simplesinho, tudo isso é para entendê-lo de uma forma simples. Se você realmente está metido dentro da terra nova e está comendo do fruto da terra nova, isso te garante que cada um dos escolhidos, que nenhum germe de doença espiritual pode atacá-lo aos escolhidos e nem fazer nada contra ele, contra o escolhido. Não existe morte espiritual enquanto você esteja na terra nova, comendo a dieta espiritual dessa terra nova e do fruto dessa terra nova. Isso é o que nós estamos comendo. Esse é o maná escondido, que é o que produz e vai produzir o corpo novo, o novo corpo. Comendo deste alimento, as pessoas não morrem espiritualmente, nenhuma doença espiritual entra, porque já está comendo dos frutos. Nós falamos durante esses dias, falamos sobre o que é os frutos da terra prometida que vão se manifestando nos escolhidos. E não se falou um pouquinho mais além disso, vamos dizer um pouquinho mais além agora, ou um pouquinho mais agora. Esses frutos já estão sendo provados, ou se provando no campo, na esfera espiritual, e depois tornam-se físicos. Porque ao comer desses alimentos, dessa terra prometida, dessa nova terra, o corpo espiritual então é protegido e não pode entrar nenhuma doença espiritual nesse escolhido. É uma vitamina a qual os outros que não comem, desta terra ou estão fora dessa terra comendo de um outro fruto, não podem ser libertados de qualquer enfermidade ou doença espiritual que lhes chega ou lhes vier. Por isso que tem escrito, e nem todos os nascidos de novo farão rapto, está escrito. Vê por quê? O porquê? Viram essa parte aí? Agora olhem, ele diz: mas se chega a sair da terra nova e chega a pegar alguma dieta de cá, de lá, ou seja, da sétima era, ele volta, então retorna, então o que é que acontece? Aí tem todo tipo de germe espiritual que produz enfermidade, doença espiritual e morte espiritual para todo aquele que comer de algo que não seja daqui da nova terra, porque já estamos numa nova dispensação, e se a pessoa passa de volta para lá, outra vez para a dispensação da graça, retorna. Agora vejam, é por isso que a mensagem de uma era que passou, é por isso que a mensagem de uma era passada e uma dispensação passada é o quê? Morte espiritual para quem a recebe. Morte espiritual, misturar a mensagem da terra nova ou da nova dispensação, misturá-la com coisas de uma dispensação que já passou, é perverter essa palavra. É por isso que diz que aquele que traga alguma coisa de uma denominação morrerá. Isso é espiritualmente morte espiritual lhe chega, lhe alcança. Por isso que tem uma sentença de morte espiritual para qualquer pessoa que perverta a mensagem que pertence à era da palavra. E qualquer um que a perverta, acrescentando coisas a ela que são daqui, colocando essas coisas aqui, ou seja, alguns que ficam colocando agora coisas da dispensação da graça e colocá-las, metê-las na dispensação do reino, como o que é os batismos. Isso pertence à dispensação da graça. E qualquer um que perverta, acrescentando coisas que são daqui, metendo-as aqui, tem uma sentença de morte espiritual. E uma pessoa pode morrer espiritualmente e ninguém perceber isso. Porque a morte espiritual é uma coisa que até mesmo a própria pessoa que morre espiritualmente não percebe que morreu. Ela não percebe que morreu até que chegue a um certo tempo. Ou seja, que em um certo determinado tempo ela vai perceber que já não tem oportunidade, que já morreu. Tem um lugar que depois a gente vai achar que ele fala, onde ele fala que mortos estando vivos, em festa das trombetas ou em já saiu o sol, uma das duas mensagens.
dessas duas mensagens. Ele diz que eles andam, fazem tudo isso, mas estão mortos, espiritualmente mortos. Porque aquele que continua vivendo, porque ele continua vivendo e continua tendo todas as coisas que ele tinha. A única coisa é que ele já morreu espiritualmente, já então no espiritual. Espiritualmente, Deus já não tratará mais com ele no espiritual, Deus. Ou seja, que no espiritual, espiritualmente, essa pessoa já não tem comunhão com Deus. É separação eterna de Deus. Agora lembre-se que este é o tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E é o tempo onde Deus está cumprindo aquilo que esses anjos realizariam, que é a separação, a segregação. E aí ficam marcados ou evidenciados esses dois grupos que trazem coisas de outra dispensação. Diz, é separação eterna de Deus, já não irá diante de Deus, já não viverá diante de Deus, na presença de Deus, jamais. Ou seja, que tudo que ele poderá fazer é no intelectual, na parte intelectual. Então, põe-se ou ficam interpretando o que trouxe o irmão Branham, interpretando o que trouxe o irmão William, interpretando o que a Bíblia diz à sua maneira, o que a Bíblia traz à sua maneira, porque espiritualmente Deus nunca mais está tratando com ele. Morreu espiritualmente, a mesma coisa que aconteceu com a era de Laodiceia. Por isso que na era de Laodiceia, tudo que possa ser é de uma forma intelectual, tudo que possa se fazer na era de Laodiceia. Mesmo que aparentemente seja espiritual, é intelectual. Vê que, porque para Deus já morreu espiritualmente, para Deus, mesmo que fisicamente, naturalmente ainda se vê por aí no natural, mas depois no natural ou no físico também será destruída ou destruído. Agora vejam o que é esse pão, esse maná, dessa nova terra que se está comendo, e isso evita, a qual evita que enfermidades espirituais entrem e que livre os escolhidos de uma morte espiritual. Livre os escolhidos de uma morte espiritual. É como o sinal que foi colocado nas vergas e nas batentes das portas dos hebreus, no marco, lá no Egito, no marco das portas, onde foi pela revelação divina que Deus lhe disse que fizessem isso para que o anjo da morte, quando viesse ou chegasse e visse o sinal, não entrasse e matasse o primogênito. E é assim com este tempo final, onde seria morte espiritual para aqueles que não tenham o sinal. E o sinal, o sangue, o que é o sangue? O Espírito Santo. E tem que estar, o Espírito Santo tem que estar no marco e nas batentes, na porta da alma, que é o lugar santíssimo do templo espiritual. Vê tudo isso que nós vimos lá no tempo de Moisés, na libertação do povo hebreu, é o que estamos vendo numa escala maior neste tempo final, com a libertação de cada um de seus filhos, para chegar a receber esse corpo eterno e glorificado. Mas Deus já nos terá livrado da morte espiritual, comendo do maná, da palavra da nova terra. Hoje, quinta-feira, 3 de julho deste ano de 2025.